Mais notícias, mais cliques, mais perto de você. tribunadoleste.com.br. AM 710, uma nova emoção no ar. AM 710. Música, jornalismo, variedades. Você, no ar, Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Esse é um momento muito bom do nosso Manhã do Ouvinte, quando a gente tem a entrevista, quando nós batemos um papo com os nossos convidados e sempre com temas importantíssimos. E na sexta, o Glauco Macedo é o nosso convidado. Oi, Glauco, muito bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao pessoal da técnica, o Marcelo, o Jorge, o João Pedro. E, como sempre, é um grande prazer de estar aqui com você, Luiz. Prazer é nosso, né? Recebê-lo aqui toda sexta-feira. Ô, Glauco, a gente tem falado aí nos últimos programas sobre prática abusiva. E a gente quer hoje tratar de um assunto que, inclusive, é recorrente. Vocês têm recebido muitas reclamações lá no PROCON. Eu até conheço um amigo que passou por uma situação dessa também, que é conserto de carro. Por exemplo, você vai numa oficina mecânica para dar uma manutenção no seu carro que é necessária. Aí você tem que fazer um orçamento para saber, né, como que vai ficar ali, ter uma ideia de valores, né, o que é que você vai gastar. Como que é essa relação aí, oficina mecânica com o consumidor, com o cliente? Luiz, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele tem expressa, tá, essa determinação, essa orientação. É o seguinte, o consumidor, quando ele vai levar o seu veículo, ou ampliando isso para todas as formas de prestação de serviço, aonde demandaria uma análise do fornecedor para depois estipular o preço, tá? Isso vale para tudo, vale para todos os serviços, o consumidor só é obrigado a realizar o pagamento daquilo que ele autoriza. Então, de uma forma clara, se eu tenho o meu veículo, meu automóvel, eu quero levá-lo lá na mecânica do Luiz, para que o Luiz, né, verifique qual o problema, que nós dois, a princípio, não sabemos qual o problema. Então, você vai ter que fazer uma investigação lá com os seus mecânicos. Dali, né, até aquele momento, eu não tenho nenhuma dívida com você e você não tem nenhuma dívida comigo. E para que essa dívida exista, é necessário que você faça primeiro um orçamento, tá? Então, só a partir da elaboração do orçamento do mecânico e uma autorização do consumidor, e essa autorização, é bom lembrar que ela tem que ser por escrito, tá? Então, o fornecedor elabora o orçamento, apresenta o documento e o consumidor assina e autoriza. A partir dali, existe alguma relação de consumo e uma relação comercial. Antes disso, não. Ou seja, você chegou na oficina mecânica, né, o mecânico vai te receber, o meu carro está com um problema assim. Então, o mecânico tem lá as deduções dele. Mas para fazer esse orçamento mais completo, ele vai ter que fazer, como disse o Glauco, né, usando aí uma palavra conhecida, uma investigação, dar um diagnóstico ali daquele problema. Para isso, ele vai gastar naturalmente algum tempo, né? Você vai ter que dar essa autorização. Nesse caso aí, Glauco, esse orçamento, ele pode ser cobrado? Luiz, desde que previamente combinado com o consumidor, sim. Caso contrário, não. Porque tem alguns orçamentos que o mecânico ele vai ter que, de repente, abrir o motor do veículo, né? Isso demanda tempo, mão de obra, né, equipamentos e tudo mais. Então, se houver um acordo por esse serviço ali já no orçamento, pode. Pode. Havendo um acordo para a averiguação do problema e o preço certo, já combinado e autorizado por escrito pelo consumidor, pode. Qual que tem sido o problema nisso aí, Luiz? Por exemplo, teve uma senhora lá no PROCON e o filho dela é que levou o carro para um mecânico aqui de Manhuaçu, aqui de dentro da cidade. O mecânico recebeu o veículo e disse o seguinte, olha, eu vou ter que abrir para ver o que tem. Depois que ele abriu, ele passou o orçamento para essa senhora do valor que seriam as peças, o conserto, a mão de obra, etc., inclusive serviço de terceiros. A partir daí, a senhora disse o seguinte, eu não vou fazer porque eu acho que está muito caro.
Eu não quero. Isso pode acontecer, né? Evidente. Não concordar com o preço. Eu né? não concordo com o preço, eu acho que está muito alto, eu vou tentar em outro lugar. Ele disse, tudo bem, mas aí, para que eu monte o carro novamente, eu vou cobrar da senhora R$ 1.500. Poxa vida, um valor alto, né? Um valor altíssimo que ele cobrou, e agora, conhecendo aqui essa estipulação do Código de Defesa do Consumidor, nós sabemos que isso é uma cobrança abusiva, porque ele só poderia realizar a cobrança se aquela senhora, do início da contratação, estivesse de acordo com o valor de R$ 1.500 que ele cobraria apenas para desmontar e montar. Sim. Agora, nessa relação aí, Glauco, eu percebo que é necessário, né, que haja aí muita clareza, muita transparência por parte de ambos, né? Porque, veja bem, o consumidor tem que estar atento que vai ser feito, né, um serviço para chegar até um valor de um orçamento. Então, ele tem que ter essa clareza, né, essa transparência. E aquele que vai prestar o serviço também já tem que informar para o seu cliente que, para fazer esse orçamento, o valor fica em X. Porque mesmo antes de que ele seja feito, o cliente pode ser assim, não, então tá meio caro para mim, não vai dar para fazer. Então, antes, tem que ser tudo muito bem acordado e tudo tratado com muita transparência, né? Muita transparência, e transparência é o que exige o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, por ser o vulnerável, né, ele deixa o veículo lá. Então, a partir daquele momento, a posse e tudo que envolve isso, para o consumidor fica como se fosse uma relação de confiança. Sim. Tá? Então, essa confiança, quando ela é quebrada por uma das partes, quem tem o ônus de demonstrar de quem é a culpa é o fornecedor e não o consumidor. Então, para que o fornecedor, né, haja de uma maneira correta, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e de acordo com todos os princípios consumeristas, é importante que ele, ao receber este veículo, ele elabore primeiro um orçamento, ele chame o cliente, ele explique de uma forma clara e transparente que se for só para desmontar vai custar X, para consertar, depois que desmontar, aí sim as peças serão novamente submetidas à aprovação de um novo orçamento, etc, etc, etc. Quer dizer, o fornecedor ele tem que seguir todos esses passos. Sabe por quê, Luiz? Porque se o fornecedor não colhe do consumidor essa autorização, esse apresentado orçamento e essa declaração expressa, ou seja, por escrito, de que o consumidor concorda com esses valores para a análise, para a realização de orçamento, isso fica tal qual lá no parágrafo único do artigo 39, que nós discutimos lá na época do cartão de crédito, das renovações, sim, como se fosse amostra grátis. Então, veja bem, eu levo meu carro na oficina do Luiz. O Luiz não tem o cuidado de me apresentar um orçamento, que é uma obrigação do Luiz, não minha. Aí você já está trazendo orientação para o fornecedor, né? Para o fornecedor. Como que deve trabalhar, né? Ele deve trabalhar sempre sendo muito claro e que não seja, né, maldoso com o consumidor, sim, porque o código já defende o consumidor. Então, senhor fornecedor, apresente o orçamento, porque se o senhor não apresentar e não colher a assinatura do consumidor antes de desmontar o veículo dele, isso é visto como amostra grátis. O senhor não tem nem como cobrar isso depois. Isso é importante, porque eu já tive notícias de que a pessoa leva o carro, não há aí muito esclarecimento do que deve ser feito, do que pode ser feito, de como será feito. Aí abre-se lá o motor do carro, faz lá o que é necessário para um orçamento, a pessoa não concorda e tem fornecedor que diz que não vai montar se não houver, né, o pagamento daquele valor. Aí é uma outra questão, né? Porque aí a pessoa fica sem o carro, uma pressão por parte do fornecedor, e aí tem um problema, inclusive, diferente, né? Porque isso aí cabe até polícia, né, Glauco? Aí você está diante exatamente de uma prática abusiva, e sendo uma prática abusiva a responsabilidade objetiva, a má-fé já está demonstrada, mesmo que ele não saiba. Sim. Ele deveria saber. Ele deveria saber que ele tem que apresentar o orçamento antes de pegar o carro, senão ele não poderia nem pegar. E aí você estaria diante da possibilidade, inclusive, de um estelionato, que é algo criminal, está previsto no artigo 171 do Código Penal. Se isso acontecer, o que tem que fazer? Eu sugiro que, de imediato, ele procure o PROCON. Sim. Sempre, para fazer o registro. Porque quando o consumidor vai até o PROCON, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, ele vai abrir uma demanda, e essa demanda, a princípio, ela é amigável. O atendente do PROCON, ele vai ligar para o fornecedor e vai dizer o seguinte: ó, senhor fornecedor, o senhor aqui está errado.
porque é uma prática abusiva. Mas eu gastei para fazer o orçamento, eu tive que colocar um mecânico, eu tive que desmontar o carro. Eu falei assim, não interessa, o senhor colheu a assinatura dele em um orçamento? Ah, não, eu não colhi. Então, monta o carro e devolve o carro e não cobra nada, que é a melhor coisa que o senhor faz, porque o senhor está errado. Sim. Então, ele indo ao PROCON, o PROCON tem essa primeira abordagem amigável, não havendo a possibilidade de resolver amigavelmente, a gente monta um processo e daí em diante toma as providências cabíveis. Aí está. Isso vale para geladeira, máquina de lavar, para televisão, ou seja, qualquer produto que você precise de um serviço assim. Né? Luiz, perfeito. É muito comum em veículos, por causa dessa coisa de desmontar. E desmontar, às vezes, no liquidificador o cara não coloca. Mas, diante de uma situação dessa, o fornecedor pode tentar abusar do consumidor, sim. Então, vale para tudo, com uma exceção. Então, diga. Sempre tem uma exceção. Os serviços hospitalares de urgência e emergência, tá? Não é possível que o hospital forneça, naquele caso de urgência, um orçamento completo. Sim. Antes do doente, do paciente, dar entrada, porque senão colocaria em risco, inclusive, a vida do paciente. Ali é um momento difícil, que não dá para fazer uma análise prévia, ele vai ter que entrar sem orçamento e vai se submeter aos tratamentos médicos. O que pode ser visto depois é se houve alguma abusividade em relação à tabela comum de cobrança de outros procedimentos. Essa é a única exceção que eu conheço. Interessante, quando você falou da exceção, me veio aqui à mente uma outra questão, ainda com relação ao veículo. Se de repente, então, o mecânico fez lá o orçamento, né, o cliente concordou com aquele orçamento, mas depois verificou-se que gastou mais. E aí? Ele tem que fazer um outro orçamento antes de iniciar. Sim. Ele não pode gastar mais. Ele tem que falar, opa, teve uma falha de diagnóstico, eu preciso que o senhor reafirme o seu orçamento, a sua autorização. Chama o cliente vai analisar e vai ver se quer ou não. Se ele não quiser, fecha o carro, devolve para o cliente e deixa ele para outro estabelecimento comercial. Muito bom. Algo mais sobre essa prática abusiva? Essa prática é isso mesmo, é dar informação e pedir ao fornecedor que sempre seja muito claro, muito franco, que haja de boa fé, porque isso, além de cativar o cliente, ele vai evitar problemas, inclusive com o PROCON, porque nós não admitimos esse tipo de procedimento abusivo. Glauco Macedo, agora são 8h47, quase finalzinho. Combustíveis, nós tivemos aí aumento de combustível na cidade, nos distritos, sobretudo em Realeza, que é onde a gente passa mais, sempre está verificando, e tem também o aplicativo, né, que sempre mostra, o preço continua na casa de R$ 4,91. Não teve alteração por lá. Ainda não, Luiz. E essa situação, que é como eu chamo, né? A gente tem palavras que a gente às vezes tem que evitar de usar, principalmente de forma pública, mas esse fato que é já... Essa diferença de preço. Essa diferença de preço que já é constatada em Manhuaçu, Luiz, há mais de 30 anos, ou seja, 10 anos a mais do que o tempo que eu já sou seu fã, porque eu sou seu fã há mais de 20 anos. Essa situação que a gente vê há mais de 30 anos, a gente está tentando com muita força, com muita determinação e com muita informação vencer. Por quê? O município é o mesmo, nada justifica que o distrito de Realeza tenha um preço superior ao centro ou ao perímetro urbano de Manhuaçu. A única coisa que justifica isso é a intenção do fornecedor de Manhuaçu ter mais lucro que o fornecedor de Realeza. E isso nós não podemos aceitar. Isso persiste aqui na cidade, inclusive nós estivemos no Ministério Público semana passada, quem me convidou para ir com ele foi o presidente da Câmara, o senhor Kleber Benfica. Estivemos lá, fizemos as reivindicações, a doutora Janine vai nos atender também. Vamos tentar alguma programação no sentido de combater essa abusividade, que é algo que nós consideramos como abusivo, no sentido de diferença, de discrepância entre o preço de Manhuaçu Centro, perímetro urbano e o dos distritos, mas a melhor forma, Luiz, de vencermos essa batalha é com a informação, é direcionando o consumidor para os postos aonde os preços estão mais baixos, porque aí não precisa de força, não precisa de combate, não precisa de queda de braço, precisa simplesmente de uma conscientização e da boa vontade que, evidentemente, o consumidor tem, desde que ele tenha conhecimento deste fato. Nós postamos todos os dias nas redes sociais do PROCON, veja bem, é uma pesquisa diária, aonde está o menor preço e aonde está o maior preço. Basta seguir.
Aí está, isso é importante. Eu já adotei há algum tempo para a minha vida, não é só na questão do combustível, de sempre procurar o melhor preço. Claro, garantida a qualidade do produto. Isso dá um pouquinho mais de trabalho para a gente, claro que dá, mas você deixa de gastar. E quando você compra pelo menor preço, na verdade, você se ajuda e ajuda a todos, né? Então é preciso que a gente tenha sempre isso em mente. Ô Glauco, muito obrigado então pela presença. Semana passada a festa de aniversário do Lázaro foi boa? Foi muito boa. Eu, como acordo muito cedo, no meio da festa eu saí para dormir. Mas a minha esposa ficou com o irmão dela, com o pai dela, meu sogro, minha sogra, e ficou muito boa, até tarde. Eu acho que foi muito boa, principalmente os parabéns que eu não vi. Tem outra festa para esse final de semana? Ô Luiz, vamos ver se a gente consegue alguma aí, né? Ainda dá tempo. Tá certo. Inclusive hoje tem a feira gastronômica aqui né? no centro, né? Tem sido um sucesso. Parabéns à prefeitura. Para movimentar aí a cidade. Um abraço e bom final de semana. Muito obrigado, Luiz, para você também, para todo mundo, para todos os ouvintes, com grande carinho, com muita honra que a gente estará aqui mais uma vez a seu convite na próxima sexta-feira. Um forte abraço. Isso aí. Se Deus quiser, estaremos juntos. Final, então, do Manhã do Ouvinte para o vídeo, mas antes eu quero falar da Cafeeira São João, que fica em Matipó. Você que vai vender o seu café, a Cafeeira São João paga sempre o melhor preço. Então não faça a comercialização sem antes consultar o preço da Cafeeira São João. São 41 anos de tradição na compra do seu café. E você sabe, é a certeza de pontualidade em seus negócios. Números da Cafeeira São João: 31 38 73 14 54 ou 31 983 25 93 99. Cafeeira São João em Matipó, atendendo a Matipó, toda a região e o Brasil inteiro, né? Por sinal, passe lá, tome um café com o nosso amigo João Gardingo e feche um ótimo negócio. Daqui a pouco eu sigo no rádio com o nosso Manhã do Ouvinte. Até já! Leste a oeste, norte ao sul, eu estou ligado na